Olá, família Nova Jerusalém. Deus nos envolve em sua causa e nos concede o privilégio de exercermos a nossa generosidade através da nossa contribuição regular. Obrigado pela sua fidelidade quanto a dízimos e ofertas, porque isso representa a sua gratidão pela fidelidade de Deus. Tome nota da nossa conta bancária e da chave Pix. Olá, família Nova Jerusalém, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Nobre. Eu, Joel Pereira, estou aqui novamente com vocês para mais esse momento de celebração, de oração, de aprendizado da Palavra de Deus. E como eu disse, eu estou aqui com vocês. Eu só estou aqui porque vocês estão aí junto comigo, celebrando, louvando ao Senhor, colocando seus pedidos de oração. Então sejam muito bem-vindos, todos da família Nova Jerusalém. Você que nos visita, seja bem-vindo à nossa celebração de quarta, a nossa Quarta Nobre. Eu quero orar junto com você, eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você, eu quero ler os seus pedidos, o seu boa noite no chat. Apesar de que hoje nós estamos gravados, você pode colocar o seu chat aqui, que com certeza eu vou ler depois, e a nossa equipe vai estar lendo os seus pedidos de oração, anotando, colocando nos grupos de oração. Então você pode aproveitar. Se você não deu boa noite ainda, já dá boa noite aqui no chat, já dá boa noite para toda a família Nova Jerusalém, para todo mundo que está aqui no chat conversando com você, compartilhando. Isso é gostoso, ter esse momento. Eu sei que nesses minutinhos da abertura aí você já fica lá conversando, dando boa noite para todo mundo que está lá, dando boa noite para mim, que é muito bom sempre ver o seu boa noite, saber que você deseja uma boa noite para mim. É muito gostoso estar com vocês, ser família Nova Jerusalém. Como eu sempre digo, eu estou aqui porque você está aí, porque nós juntos estamos celebrando ao Senhor, mesmo fisicamente separados, estamos juntos para celebrar o nosso Senhor que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então hoje vamos orar, vamos celebrar, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor que ressuscitou e que nos deu vida e vida em abundância. Eu quero ver o seu pedido de oração aqui no chat, mas sabe o que eu quero ver também? O seu curtir nesse vídeo, curte esse vídeo. Eu sei que a gente sempre tem muito mais gente assistindo do que curtidas no vídeo. Então curte esse vídeo, isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para pessoas que nós não conhecemos. Hoje nós vamos ter uma palavra do nosso irmão Joel Pereira, que vai trazer uma palavra para nós abençoadora, e que essa palavra é Bíblia. Essa palavra veio inspirada pelo Espírito Santo, pelo menos isso foi o que ele pediu para Deus. Então, compartilha, curte esse vídeo para que ele possa abençoar outras vidas, abençoar a vida de outras pessoas, para que ele possa atingir pessoas que nós não conhecemos. E usa o botãozinho de compartilhar aqui, usa a setinha e compartilha nos grupos da família, no grupo do trabalho, nos grupos de receita, nos grupos de oração. Compartilha todos os grupos que você tem aí para que todos possam assistir, possam celebrar junto, possam orar junto conosco, porque afinal a oração de justo pode muito em seus efeitos. Em Jó, a palavra nos diz que Deus ouve a nossa oração. Então, ore junto comigo, celebre junto comigo nessa noite e coloque seus pedidos aqui, porque a nossa equipe vai estar orando. Eu quero passar para vocês os nossos aniversariantes, para a gente orar por eles. Eu quero colocar um pedido, um motivo muito especial, que carece muito da nossa oração nessa noite. Eu quero te convidar a levantar um clamor junto comigo nessa noite. Então, compartilhe esse vídeo, curte e vamos espalhar para muito mais pessoas, para que muito mais pessoas estejam conosco, celebrando, orando, louvando e aprendendo mais da palavra de Deus. Tá bom? Obrigado por você estar aqui com a gente orando, obrigado pelos seus pedidos de oração que você tem mandado, obrigado porque você tem orado pelos pedidos de oração, não só pelo seu, mas por todos os outros que aparecem aqui nos grupos de oração. Obrigado porque nós podemos nos reunir em família Nova Jerusalém para orar e abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero pedir para você orar em especial hoje por duas jovens que estão fazendo aniversário, que estão completando mais um ano de vida. Primeiro para Karen, minha prima. Karen, um beijo, minha querida. Deus abençoe muito a sua vida. Feliz aniversário, mais um ano de vida. Para Audrey também, a Audrey, filha da Fabri. Que Deus abençoe você, Audrey. Mais um ano de vida. Que Deus possa completar muitos anos ainda na vida de vocês e enchê-los todos de bênção, graça e misericórdia sobre a vida de cada um de vocês. Manda seu parabéns aqui no chat para Karen, para Audrey. Deseja as bênçãos do Senhor sobre a vida delas nessa noite. Dá os seus parabéns. E tem mais. Toma nota dos aniversariantes que nós vamos ter durante toda essa semana para você orar por eles, fazer aquela ligação, mandar aquele abraço virtual para eles, já que a gente não está podendo dar um abraço físico, mandar um abraço virtual para eles. E é lógico, cobrar aquele pedaço de bolo, que não é só porque a gente não pode sair de casa que o bolo não pode vir até nós. Obviamente. Então,
Karen Helena, Audrey, tô aqui esperando meu pedaço de bolo, tá bom? Então, toma nota de mais alguns aniversariantes. No dia 9, nós temos o Felipe Martiniano, completando mais um aninho de vida. Deus abençoe. No dia 10, nós temos o Celso, nosso vice-presidente, completando mais um ano de vida. Eu acho que, inclusive, foi ele que pediu pra gente falar dos aniversariantes, só pra gente dar parabéns pra ele. É nada. Celso, Deus abençoe. Parabéns aí pra você. No mesmo dia, no dia 10 agora do 4... nós temos a Júlia Alcântara, filha aí da Silmara e do nosso JJ, nosso guitarrista Júnior, o Jailton Júnior. Deus abençoe você, Julinha, que Deus abençoe muito a sua vida e te dê muitos anos de vida no seu aniversário, tá bom? No dia 12 nós temos o meu primo Osvaldo, papai da Karen, que vai fazer aniversário, mais um ano de vida, mais uma primavera também. Nós temos também o Wilson Lazagno, Deus abençoe vocês, parabéns pelo aniversário. E no dia 13 nós temos o Dário e o Fabiano completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe vocês. Toma nota desses pedidos, desses aniversariantes aí. Não anotou? Ah, falei muito rápido, né? Eu sei. Então vou falar de novo, mais devagar. Hoje, Karen e Audrey. Dia 9, nós temos o Felipe Martiniano. Dia 10 do 4, nós temos o Celso e a Júlia Alcântara. Celso Nascimento. E no dia 12, nós temos o Osvaldo Costa, papai da Karen, e o Wilson Lazagno. No dia 13, o Dário e o nosso irmão Fabiano Freitas, para você anotar aí e mandar os parabéns para eles. Que Deus abençoe o ano, o aniversário deles aí. Que gostoso celebrar, que gostoso festejar, que gostoso comemorar que nós estamos completando mais um ano de vida, porque tá todo mundo falando que a gente está completando um ano de pandemia. Então, vamos celebrar e comemorar que nós estamos completando um ano de vida, porque foi um ano de pandemia. E, infelizmente, a gente sabe que essa pandemia ceifou muitas vidas e muitos não vão poder comemorar mais um ano de vida por causa da pandemia, por causa de tudo o que aconteceu. Então, celebre ao Senhor por essas vidas que completam mais um ano, mas ore por eles, mas ore também por aquelas famílias que estão enlutadas. E eu quero colocar em especial nessa noite um pedido para que você ore por aquelas pessoas que estão em depressão. Nós estamos passando por um momento onde o afastamento das relações sociais acaba causando um nível de depressão muito grande no mundo, onde o afastamento de pessoas que você ama acaba trazendo depressão para muitas pessoas, muitas delas que não têm a esperança em Jesus. Então, vamos orar nessa noite. Eu te convido a orar nessa noite comigo por essas pessoas que estão passando por depressão, que estão precisando fazer uso de remédios e o inimigo está usando isso, inclusive, para levar pessoas ao suicídio. É muito triste saber que uma adolescente, uma jovem que estuda com a Emily, filha da Cibele, se suicidou essa semana. Então vamos orar por essas pessoas que estão sendo levadas pelo inimigo, estão sendo ceifadas pelo inimigo por uma mentira de que elas estão sozinhas, ou de que elas não têm aquilo que elas precisam, ou de que elas não vão poder suportar e sobreviver nessa vida que elas estão vivendo. Então vamos orar, vamos colocar essas vidas diante de Deus, vamos realmente levantar um clamor na presença de Deus, para que Ele venha visitar esses lares, visitar essas pessoas, e que a vontade dEle seja realizada na vida de cada um deles. Então eu te convido, se una a mim agora em oração, erga sua voz, ou ore, coloque diante da presença de Deus todos os pedidos que estão no seu coração. Durante a oração, cite o nome de pessoas que você conhece, de pessoas que precisam de oração. Cite os pedidos de oração que são colocados aqui no chat e que são colocados nos grupos de oração, porque Deus ouve a nossa oração. Não só a minha, Ele ouve a sua, que está orando junto comigo. Então, ore junto comigo nesse momento. Grande Deus e nosso eterno Pai, que Teu nome seja mantido santo, que Tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, nós continuamos em Tua presença, Senhor, clamando a Ti, pedindo que o Senhor venha nos visitar, venha visitar cada lar, Senhor. Venha estar conosco, ouvindo a nossa oração, atendendo os nossos pedidos, cuidando de cada necessidade que nós temos, Senhor. Ouve a voz dos meus irmãos que estão orando agora junto comigo. Levanta pessoas que precisam da saúde restabelecida. Levanta pessoas que precisam ser curadas do Covid. Levanta pessoas que têm outros problemas de saúde e que não estão nem podendo tratar nesse momento por causa da superlotação no sistema de saúde, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação.
coração, tem misericórdia dessas famílias e dessas pessoas que estão passando por esse momento agora. Venha ser o Jeová Rafá, o Deus que cura. E em nome de Jesus nós pedimos, visita essas vidas, Pai. Senhor, venha também estar com aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam trazer o sustento ou que tiveram muitas vezes o seu salário reduzido por causa desse momento de pandemia, Senhor. Visita cada lar, visita cada pessoa, visita cada família, Senhor. Traz ali o seu conforto, o teu carinho, mas também leva a provisão, Senhor. E usa e abençoa a vida da família Nova Jerusalém, para que nós possamos abençoar outras vidas, para que nós possamos abençoar famílias da nossa comunidade. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Obrigado porque o Senhor tem o controle da nossa vida e de tudo que fazemos nas Tuas mãos, Senhor. Então continua cuidando, Pai. Venha visitar essa família da garotinha que se suicidou e que estudava junto com a Emily, Senhor. Visita esse lar, traz conforto, traz consolo ao coração deles. Coloca pessoas na vida deles, como a própria Emily e a Cibele, ó Pai, para levar o Teu amor, para espalhar uma mensagem de esperança para a vida delas, para que eles possam saber que essa vida não é o nosso final. Esse momento que estamos vivendo não é o final da nossa vida, mas sim o momento que nós estamos passando, para poder glorificar e celebrar muito ainda junto contigo. E se essa família ainda não conhece o seu amor, ainda não se rendeu a seus pés, use a vida das pessoas que estão em volta dela, ó Pai, para levar o teu amor até elas. E visite outras famílias também, Senhor, que o Senhor conhece muito bem, o Senhor sabe muito bem. Alguns nomes meus irmãos citam agora em oração, Senhor, mas o Senhor conhece cada um que está passando por um momento de depressão agora, que sente o seu coração apertado, que sente que não tem mais esperança, não há mais o que fazer, sente que a sua vida não vai sair do estado em que está e que também não pode continuar como está. Cada pessoa que sente uma tristeza profunda, amarga, que tira a alegria de qualquer motivo, de qualquer coisa na vida delas, ó Pai. Essas pessoas que estão passando por um momento onde jamais nada traz alegria para elas, Senhor, vem ser o Deus que transforma o medo em alegria. Vem trazer alegria, vem trazer paz para essas pessoas, Senhor. Visita cada lar, coloca pessoas ao redor delas, ó Pai, para nesse momento fazer uma ligação, mandar uma mensagem de WhatsApp, interfonar, enviar um recado, ó Pai, enviar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, ó Deus, para que essas pessoas se animem, se levantem, se ergam, Senhor, e que elas possam ter esperança da onde a esperança real vem, que elas possam ter esperança e a alegria delas firmadas no único lugar que brota alegria, que brota paz, que brota esperança, que é o Teu Filho Jesus, Senhor. Então visita cada lar, Senhor. Tira cada pessoa que está com pensamentos suicidas agora, Pai. Tira esses pensamentos da mente delas, que elas possam se sentir abraçadas pelo Teu Filho, que elas possam se sentir acalentadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que essas mentiras que o inimigo tem colocado sobre a vida delas caiam por terra em nome de Jesus, para que elas possam se levantar, conhecer do Teu amor e testemunhar desse amor, testemunhar dessa alegria, testemunhar do quanto o Senhor transformou a vida delas, ó Pai. Então venha visitar cada lar, venha visitar cada família que está passando por um momento de depressão e de dificuldade agora, Senhor, e mostre a eles a verdadeira esperança, o verdadeiro amor que vem do Teu Filho, Pai. Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor cuide de cada vida, de cada momento que nós estamos vivendo, mas nós também queremos celebrar, queremos te agradecer, porque nós temos tido notícias de bebês que estão nascendo saudáveis, de pessoas que estão sendo curadas do Covid, de leitos de UTI que estão se esvaziando. Nós temos notícias de pessoas que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Obrigado porque nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar por pessoas que estão recebendo empregos novos, por pessoas que estão saindo de uma situação financeira muito difícil, por pessoas que não tinham o que comer e o Senhor proveu, o Senhor colocou o que eles precisavam, o alimento que eles precisavam na vida deles. Obrigado por famílias que estão sendo formadas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor continua cuidando de nós em cada detalhe. E é por isso que nós te louvamos, e é por isso que nós celebramos, é por isso que nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. É por isso que nós nos chegamos na Tua presença e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque Tu és o Deus que cuida de nós, o Deus que provê, o Deus que cura. Obrigado, ó Pai, por esse momento que nós temos de nos reunirmos na Tua presença e conhecer um pouco mais da Tua palavra,
conhecer um pouco mais das necessidades que os nossos irmãos têm e poder abençoar a vida de uns dos outros com a oração, Senhor. Então, continua conosco durante toda essa noite. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Abre a nossa mente e o nosso coração para que a palavra transforme as nossas vidas e que realmente tudo que aconteça nessa noite seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela tecnologia e por ferramentas como o canal do YouTube que nós temos para transmitir a Tua palavra. Continua nos permitindo transmitir isso. Usa a vida dos nossos irmãos para compartilhar, para se inscrever no canal, compartilhar essa palavra, não para a glória da igreja, não para a minha glória ou glória do pastor ou de qualquer pessoa dessa igreja, Senhor, mas única e exclusivamente para a honra e glória do Teu nome, para que a Tua palavra real e verdadeira seja levada a cada lar que precisa, para que uma mensagem de esperança seja colocada na vida daqueles que não têm esperança, para que uma palavra de amor seja colocada na vida daqueles que não se sentem amados, para que uma palavra de alegria seja colocada na vida de pessoas que se sentem tristes, Senhor, mas o mais importante, que o Teu amor, a Tua palavra seja derramado sobre as vidas delas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração, por esse momento de comunhão com os meus irmãos. Continua conosco, é o que nós oramos a Ti, pedindo e agradecendo tudo isso no nome do nosso único e suficiente Salvador, aquele que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, o Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, meus queridos? Que delícia orar junto com você, que delícia celebrar junto contigo. Agora é aquele momento. Abre as janelas de casa, toma um fôlego bem fundo, toma um copo d'água e se prepare para erguer a sua voz e louvar o Senhor junto conosco e com a equipe de louvor. Erga a sua voz, louve o Senhor junto comigo. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Excluído, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
nações se prostram a Ele. Ele é o Cordeiro que morreu por nós, o pecado do mundo, seu sangue venceu. As nações se prostram ao Cordeiro e o Leão, as nações se prostram a Ele. E abre-se os portais para o Rei da Glória entrar. Deus que vem salvar está aqui para libertar. Quem pode deter o Senhor? Jesus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder e luta por nós. As nações se prostram a Ele. Ele é o Cordeiro que morreu por nós, o pecado do mundo, seu sangue venceu. As nações se prostram ao Cordeiro e o Leão, as nações se prostram a Ele. Jesus é o leão, leão de Judá, que ruge em poder e luta por nós. As nações se prostram a Ele. Ele é o Cordeiro que morreu por nós, o pecado do mundo, seu sangue venceu. As nações se prostram ao Cordeiro e o Leão, as nações se prostram a Ele. Você conhece a história de Hércules? Um semideus com uma força sobre-humana que precisa cumprir algumas provas para provar o seu valor real. Um mito da mitologia grega, uma história, um conto. Como acreditar que Deus teve um filho com uma mulher humana e que de repente esse fruto desse relacionamento está andando entre nós? Interessante como a história de Hércules, ou pelo menos a origem de Hércules, se parece com a história do nosso Jesus, que não é mito, que não é mitologia, mas é verdade, é real. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesses dias. Durante toda essa série de mensagens, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Nós acabamos de passar pela Páscoa e estamos relembrando a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus, a vida eterna que Ele nos garante. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu durante os 40 dias que Jesus esteve aqui na Terra. O que aconteceu durante todo esse período que Jesus esteve vivo, ressuscitado e aqui na Terra, andando com os discípulos, aparecendo, desaparecendo, indo e vindo. O que Jesus fez, o que Ele ensinou, o que foi preciso transformar na vida dos discípulos para que Jesus pudesse finalmente subir ao Pai e deixá-los aqui, continuando a propagação do Evangelho, continuando a propagação do Reino de Deus. É isso que eu quero conversar com você esses dias. E eu tenho certeza que você já ouviu várias e diversas vezes a história da morte e da ressurreição de Jesus.
A Páscoa nos lembra muito disso e às vezes a gente para por aí, a partir do momento que Jesus ressuscitou e que nos garantiu a vida eterna. Durante esses dias dessa série de mensagem, a gente vai conversar sobre alguns aspectos que Jesus transformou na vida dos discípulos enquanto eles estavam aqui na terra, enquanto Jesus estava aqui na terra, ressurreto e vivo com ele. Depois da ressurreição de Jesus, lembrando que Jesus morreu numa sexta-feira, e os judeus não fazem nada no sábado. O sábado, ou o Shabat, é um dia santo para o descanso deles. Então, quando Jesus morre, José de Arimateia vai logo retirar o corpo dele da cruz para sepultar e colocar ali na sepultura o básico que ele precisava para passar alguns dias até que no domingo eles pudessem novamente ir lá e cuidar do corpo de Jesus. A gente está falando do calendário ou da cronologia que era usada no primeiro século pelo povo judeu, onde o dia se baseava na luz do sol ou na lua. Então, a partir do momento em que o sol se punha, para eles um dia terminava e o dia seguinte iniciava no momento da escuridão completa, que era o início do próximo dia. Então, Jesus foi crucificado, lembra? Ele morreu por volta da hora 9, que era mais ou menos às 3 da tarde do nosso dia de hoje. Depois que Jesus morreu, José de Arimateia foi pegar o corpo dele e sepultou o corpo na sepultura que era dele e colocou ali os panos de linho envolvendo ele e só um pouco de babosa e mirra só para que o corpo dele se mantivesse o mais hidratado possível, para que ele não começasse a decomposição de uma maneira tão rápida, para que eles pudessem passar todo o Shabat, todo o sábado, e depois no domingo eles pudessem voltar lá e trabalhar no corpo de Jesus. Durante esses dias nós vamos estudar um pouquinho sobre esse período da ressurreição de Jesus, ou pós-ressurreição de Jesus, e quero fazer um formato um pouco diferente com vocês, mais de estudo mesmo, como eu gosto de fazer. Quem já esteve comigo aqui em outros estudos de quarta-feira, como por exemplo o de Filipenses, ou o da oração, da hora certa, falando sobre o tempo de Deus, esses estudos que nós fizemos aqui de quarta-feira é mais ou menos nesse perfil que eu quero fazer. Nós vamos estudar a palavra de Deus durante esses dias, tirar algumas lições para nós, mas não perca a série. Se você perder algum vídeo, volta, assiste de novo que vai estar no canal do YouTube, mas não perca a série para que você possa entender toda a continuidade do assunto, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu logo depois disso. Logo depois que Jesus é sepultado e o que Jesus precisou transformar logo de início na vida dos discípulos ali. Depois que Jesus é sepultado, Maria, ou as Marias, elas resolvem ir comprar. Aliás, depois que Jesus é sepultado, passa-se todo o Shabat, nada é feito ali pelos discípulos ou pelas mulheres que estavam ali com eles. E, então, assim que o Shabat termina, ou seja, no pôr do sol do sábado, o que seria para nós a noite do sábado, para eles já era o início do domingo. Então elas já saem para comprar especiarias, para comprar óleos, essências, para trabalhar e para perfumar o corpo de Jesus, tentando evitar ali que a decomposição causasse um mau cheiro muito grande no corpo de Jesus. Elas fazem isso e enquanto os discípulos estão lá, trancados dentro de uma casa, assustados, eles recebem a notícia delas. Olha, nós vamos, assim que o sol raiar, nós vamos lá no sepulcro e vamos embalsamar, nós vamos perfumar o corpo de Jesus. Nosso estudo vai se basear no livro de João, a partir do capítulo 20, mas eu vou citar algumas coisas que estão nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e até mesmo no comecinho de Atos. Então, mantenha sua Bíblia na mão aí, tome nota dos textos que vão aparecer aqui embaixo, para você saber exatamente onde está escrito as coisas que eu estou falando, tá bom? Como eu sempre digo, não acredita em mim, acredita na Bíblia. Então, procura na Bíblia aí, seja um bereano, procura na Bíblia para você entender, para você saber direitinho sobre o que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá, as mulheres viram para os discípulos e falam assim, olha, é chegada a hora, nós vamos lá no sepulcro para embalsamar ou para perfumar o corpo de Jesus.
Durante todo o caminho, elas estão preocupadas de como elas vão conseguir abrir o sepulcro, ou quem vai remover a grande pedra do sepulcro que está com elas lá, que está tampando o sepulcro que elas estão indo. Essa preocupação se dá durante o caminho, a gente lê isso no texto, mas chegando lá, elas percebem que a pedra foi removida, a pedra não está mais lá, a pedra foi tirada de lá. Elas entram no sepulcro e dão logo de cara, aí tem algumas diferenças entre os evangelhos, um anjo sentado em cima da pedra, dois varões de vestes resplandecentes, mas uma coisa é fato, o sentimento que envolveu cada uma delas. Nós vemos nos evangelhos que quando as mulheres se deparam ou dão de cara com aqueles homens sentados ali, que dizem para elas, olha, está aqui, ó, aqui é o lugar que ele foi sepultado, mas ele não está mais aqui. A atitude, o sentimento que elas têm ali é de medo. Elas estão assustadas, elas estão apavoradas, elas se prostram diante deles, elas não sabem o que fazer. Os anjos dizem para elas, olha, ele ressuscitou, agora voltem e avisem aos discípulos que ele vai adiante deles para a Galileia, eles devem ir para a Galileia e encontrar lá. Lembra que ele falou que importava que o Filho do Homem fosse entregue na mão de pecadores, crucificado, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse? Elas lembram daquele texto e naquele momento elas saem correndo e voltam para encontrar os discípulos. Realmente há muitas divergências aí entre os evangelhos sobre quantos anjos eram, o que eles disseram para as mulheres. E um dos motivos para que isso aconteça está entre os evangelhos, que diz que as mulheres ficaram tão perplexas com aquilo que elas saíram correndo e não lembraram de contar tudo para os discípulos. E nós sabemos que naquela época, infelizmente, a palavra da mulher não tinha muito valor. Então elas contando ou explicando algo assim, isso faria com que ninguém desse muita atenção. Porém, os discípulos sabiam que Jesus dava valor para aquelas mulheres. E quando elas chegaram lá e dizem simplesmente de que o corpo de Jesus não estava mais lá, havia sumido, naquele mesmo momento, os discípulos querem sair correndo e ir ver o túmulo vazio. E é isso que acontece com Pedro e João. Mas eles tinham um problema, algo que os impedia de sair dali. Os discípulos estavam trancafiados dentro da casa onde eles estavam por um motivo, pelo medo. O mesmo sentimento que invadiu o coração daquelas mulheres que estavam ali, a ponto de um dos anjos, em um dos evangelhos, dizer assim, olha, não temas, ou não tenham medo. Aquele que vocês procuram entre os mortos não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Os discípulos estavam trancados ali naquela casa com medo, assustados, apavorados, porque a perseguição pública aos seguidores de Jesus estava invadindo todos os cantos de Jerusalém. Naquele momento, Caifás havia colocado tanta preocupação na cabeça de Pilatos, que Pilatos já estava mandando para os soldados romanos, os próprios soldados romanos, procurarem os seguidores de Jesus para extrair informação deles. Eles estavam com medo, eles estavam acuados. E naquela casa, com medo, 2 discípulos são os únicos que têm coragem de sair e encarar aquele medo e ir até o sepulcro. Pedro e João. Mas Pedro corre mais que João, chega lá primeiro, não encontra o corpo de Jesus, vê como as mulheres falaram, só encontrou ali os panos dobrados, ali o pano de linho que estava sobre o corpo de Jesus. Então ele volta correndo para falar com os discípulos e no que ele volta correndo ele deixa ali no jardim do túmulo Maria Madalena, que acaba sendo a primeira que vê Jesus ressuscitado. Naquele momento Jesus aparece para Maria e ela, pensando que é um jardineiro, pergunta para ele onde ele colocou o corpo de Jesus, onde ele colocou o corpo do mestre dela. Então Jesus a chama pelo nome, Maria. Na hora ela percebe que é Jesus. Jesus diz para ela, olha, ela já tenta abraçar, quer agarrar Jesus. Jesus fala assim, olha, ainda não se apegue a mim, não fui para o meu Pai. Agora volte, aí ele repete a instrução que os anjos já haviam dado para as outras mulheres. Fala, olha, agora volte, vá para os discípulos e diga para eles irem para Galileia, eles vão me encontrar lá na Galileia. Maria Madalena volta,
mas essa informação ou não é passada para os discípulos ou eles não dão a mínima para essa informação, porque eles continuam ali, trancados dentro de casa com medo. A essa altura, Pilatos já estava sabendo de que o corpo de Jesus havia sumido dali. E pelas Escrituras nós sabemos que os guardas foram subornados por Caifás e por outros líderes judeus para que dissessem que os discípulos de Jesus invadiram o túmulo, nocautearam os guardas e roubaram o corpo de Jesus. Então, naquele momento, os soldados romanos não procuravam mais só os seguidores de Jesus porque faziam parte daquele movimento público que aconteceu durante a crucificação. Naquele momento, os soldados romanos perseguiam e procuravam os seguidores de Jesus porque eles queriam saber o que havia acontecido com o corpo de Jesus. Eu quero recomendar para vocês um filme que chama Ressurreição. Se você não assistiu ainda, assista, é muito bom. Tem no Netflix, provavelmente no YouTube, mas na versão paga para assistir. E você vai ver o quanto, na visão de Roma e na visão dos soldados romanos, essa história de um mestre, um judeu que morreu, ter ressuscitado era algo absurdo. O filme conta sobre a história de um tribuno romano, ou seja, um alto oficial do exército romano, que é convocado por Pilatos para acabar ali com a balbúrdia que estava acontecendo com a crucificação de Jesus. Então ele vê Jesus morto na cruz, vê o corpo dele ser retirado, sepultado, e ele mesmo é responsável por garantir que a pedra fosse amarrada e fosse selada com o selo romano para que ninguém removesse aquela enorme pedra da frente do túmulo, da frente do sepulcro, que era necessário 7 homens para conseguir arrastá-la, para conseguir movê-la. Depois de tudo isso, ele recebe a notícia de que o corpo de Jesus sumiu e ele precisa ir atrás. O filme mostra que os discípulos tinham certeza da ressurreição de Jesus, mas ainda havia medo neles. O filme é bíblico, ele é fiel às Escrituras, apesar de que ele não mostra uma história bíblica, ele está mostrando a história do tribuno romano e através dos olhos dele você vai entender o quanto para o mundo parece uma mitologia. A história de Jesus parece uma história qualquer, como a história de Hércules. O quanto para o mundo parece um absurdo alguém morrer e ressuscitar 3 dias depois. É bom a gente entender isso, porque isso nos ajuda a entender o quanto para o mundo é difícil crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho. Por isso nós precisamos ter a ousadia de anunciar o Evangelho para todos que estão ao nosso redor. Enfim, os discípulos estavam ali, assustados, acuados e com medo. 2 deles então decidem ir para Emaús, sair daquela casa e tomar um caminho diferente, dizendo assim, olha, vamos voltar para a nossa zona de conforto, vamos voltar para um lugar que a gente conhece, vamos voltar para a nossa família, vamos voltar a viver a nossa vida, porque o mestre morreu, ele está morto, não há mais nada para nós em Jerusalém. Mas no meio do caminho, eles encontram um homem que parece ter acabado de chegar de outro planeta. Imagina você, sai da sua casa agora, andando na rua para ir no mercado ou ir na farmácia, que são as poucas coisas que estão abertas hoje, e você se depara com alguém que para e pergunta para você, por favor, me responde uma pergunta, por que você está usando máscara? Você olha para aquela pessoa e fala assim, que mundo você vive? Que planeta você vive? Não sabe dos últimos acontecimentos? Aí essa pessoa vira para você e fala assim, não, o que exatamente? E você fala, tem um vírus que espalhado aí pelo mundo todo, que está ceifando vidas, que está matando pessoas. Você não sabe disso? Onde você estava que você não sabe de tudo isso? Esse vírus nos traz morte e nós estamos usando uma máscara porque nós temos medo de pegar esse vírus e de trazer morte para a nossa vida e para a vida dos nossos entes queridos e trazer morte para os nossos entes queridos. Aí a pessoa vira para você, esse completo estranho ou desconhecido, vira para você e fala assim, você está com medo da morte? Como você custa entender? Por que temer a morte? Se a partir da morte e da ressurreição de Jesus, a própria morte não tem mais o poder que tinha antes,
A própria morte não tem mais o poder sobre a sua vida que ela poderia ter através do pecado? Por que temer a morte? E ali a pessoa te dá uma aula de Bíblia mostrando que você não precisa temer a morte. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos estavam voltando para a vida normal deles, aparece um homem estranho que parece não saber o que aconteceu com Jesus. E quando eles falam para esse homem o que aconteceu com Jesus, com o Nazareno, este homem vira para eles e fala assim: olha, mas vocês não entenderam o que está escrito na lei e nos profetas? Vocês não entenderam o que foi escrito antigamente na Torá? Vocês não entenderam o que está escrito? O Filho do Homem iria vir, o Messias iria sofrer, iria morrer e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Durante todo o caminho, Jesus dá uma aula de Bíblia ou da lei, né, da Torá, que era o que eles tinham naquela época, para aqueles 2 discípulos. Chegando na casa, ele entra para passar a noite depois deles insistirem. Jesus parte o pão para agradecer o alimento que eles vão comer. E naquele momento, os discípulos enxergam e conseguem entender que aquele era Jesus. O Jesus que havia morrido e agora ressuscitou. A ponto deles dizerem: não nos ardia o coração quando ele falava? Aqueles discípulos ficam tão assustados e tão admirados, o medo deles agora já não é mais medo, mas é uma admiração, é alegria, que eles saem correndo e voltam para casa, aonde os outros discípulos ainda estavam trancados, assustados, com medo, de portas fechadas. Entrando na casa, eles dizem que viram Jesus e contam toda a história que se passou no caminho de Emaús e na casa que eles estavam se alimentando. Naquele momento, enquanto os discípulos estão reunidos, sentados, conversando, discutindo sobre o que aqueles homens viram, preocupados com o fato do corpo de Jesus ter sumido, o que aquelas mulheres diziam, o que Maria Madalena estava dizendo para eles que havia visto o Mestre, eles estavam assustados, eles tinham medo, eles não podiam pôr o pé para fora de casa, eles eram obrigados a ficar dentro de casa, porque do lado de fora de casa havia algo que iria matá-los, ou que poderia matá-los, havia algo que causava medo para eles do lado de fora. Então o que eles precisavam fazer é ficar na zona de conforto deles, ficar seguro, ficar trancados dentro de casa, sem sair, porque se eles saíssem, a vida deles estava em risco. Interessante como isso é parecido com o que a gente tem vivido hoje, né? Os discípulos estavam ali assustados, com medos, trancados dentro de casa, quando de repente o Mestre aparece para eles. Quando naquele momento Jesus aparece para eles, no meio deles, mesmo com as portas trancadas. Como eu disse no começo, eu estou me baseando em João, a partir do capítulo 20, para essa série de mensagens e para esses textos. E olha que interessante, quando Jesus aparece para ele, no meio deles, ali, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui na NVT, tá bom? Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, ou seja, ainda no domingo, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus podia ter morrido, ressuscitado, aparecido para os discípulos e dito: olha, agora é com vocês. Agora segue anunciando o Evangelho, segue anunciando o reino de Deus para todas as nações. Eu vou mandar poder, vou mandar o Espírito sobre vocês, que eu estou subindo para o Pai. E naquele mesmo dia Jesus poderia ter subido ao céu. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus passou ainda mais 40 dias aqui na terra, porque ele ainda precisava preparar os discípulos. Algumas coisas os discípulos ainda não haviam entendido, e aquelas coisas eram coisas que iriam atrapalhar o propagar do Evangelho, iriam impedir que o Evangelho se propagasse. Jesus precisava trabalhar na vida deles. E a primeira coisa que Jesus precisou transformar na vida dos discípulos foi o medo que eles tinham. E Jesus transformou o medo que eles tinham de morrer em paz.
Jesus transformou o medo que eles tinham de sair de casa, de pôr o pé para fora de casa, em paz. Jesus transformou o medo que eles tinham de que algo externo, algo que estava lá fora, os atingisse e ceifasse a vida deles em paz. O filme que eu comentei nos mostra claramente de que quando os soldados pegam um dos discípulos, Bartolomeu no caso, e levam para ser interrogado, ele está feliz, ele está alegre porque ele tem certeza que o Mestre ressuscitou, ele não tem mais medo. Mas para isso Jesus precisou aparecer no meio deles e dizer que a paz esteja com vocês. Quando Jesus fala isso, eles começam a transformar aquele medo em alegria. Naquele momento, eles começam a se alegrar porque Jesus está lá, eles estão vendo Jesus. Mas mesmo assim, Jesus precisa repetir que a paz esteja com vocês. Jesus precisava transformar aquele medo deles em paz, porque senão eles não iam sair de casa. Jesus precisava fazer eles entenderem o que o próprio Jesus havia dito em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, não aflijam o coração de vocês. Jesus já havia dito isso a eles, mas eles não conseguiam entender. Ali o que eles estavam sentindo era medo, eles estavam assustados. Mas Jesus se manifestou no meio deles, no meio da casa de portas trancadas. Jesus apareceu no meio daqueles que tinham medo e disse: a paz esteja com vocês. Meu querido, você está trancado em casa hoje porque está com medo de algo que está lá fora. Você está trancado em casa hoje porque sabe que se você pôr o pé para fora, você está se arriscando, você está arriscando a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos. Não importa quanto medo você tenha, Jesus nesse momento está se manifestando aí, está aparecendo aí dentro da sua casa, de portas trancadas e dizendo para você: olha, presta atenção, que a paz esteja com você, que não a paz que o mundo dá, mas a minha paz eu te dou. Tenha paz, não tenha medo. Deixe Jesus transformar o seu medo em paz, porque não há mais motivo para temermos nem a morte, nem o mal que vai nos acontecer, porque nós temos a paz de Jesus em nosso coração. A morte é algo passageiro para nós, então não tenha medo. Eu sei, você não vai sair da sua casa, você não pode sair da sua casa, mas use o seu celular, use o seu telefone, use o seu WhatsApp, suas redes sociais para anunciar o Evangelho a todo mundo. Porque enquanto os discípulos estavam trancados dentro daquela casa com medo, o Evangelho da paz estava trancado dentro daquela casa também. Enquanto eles não saíssem para anunciar o Evangelho, para não perdessem o medo, para sair de casa, eles não poderiam anunciar o Evangelho. Que o medo que você tem de sair de casa ou de um vírus não impeça você de anunciar o Evangelho, de mostrar para o mundo o Evangelho da paz. Porque hoje o Verbo vivo se manifesta no seu meio, aí na sua casa de portas trancadas e te diz que a paz esteja com vocês. Use todos os recursos que você tem. Se preciso, use até o interfone do seu prédio, mas anuncie o Evangelho. Leve o Evangelho que traz paz aos outros. O inimigo está usando esse momento de confinamento, porque já é o nome que nós podemos dar para isso, de confinamento das pessoas, de confinamento dos cristãos, para despachar mentiras, para espalhar mentiras para toda a população, para todo o mundo. E essas mentiras estão levando as pessoas para a morte. Elas precisam conhecer a verdade que liberta. Elas precisam conhecer o Evangelho que traz paz. Então, não deixa o medo impedir você de anunciar o Evangelho, seja numa videoconferência com pessoas do seu trabalho, seja numa chamada de vídeo com seus parentes. Use todos os recursos, todos os meios que você tem. Grave vídeos, os stories das suas redes sociais. Use todos os recursos que você tem para anunciar o Evangelho que traz paz. Porque hoje o mundo está com medo. O mundo tem medo da morte. Nós precisamos, meu querido, anunciar o Evangelho que traz paz. Jesus veio para mudar o coração de cada um de nós. Veio para transformar o coração de cada um que tem medo. Pode ser que você hoje esteja com medo. Pode ser que você hoje esteja assustado. Mas saiba, o Jesus que morreu e ressuscitou pode te dar a paz
que excede todo o conhecimento, como Paulo diz em Filipenses 4, e pode mudar o sentimento do seu coração. E que você use essa paz como o estopim, como o tiro de partida para você anunciar o Evangelho para todas as pessoas ao seu redor. Mas não era só o medo que afligia a vida dos discípulos. Não era só o medo que Jesus precisava transformar na vida dos discípulos e das pessoas que estavam naquela casa. Havia outra coisa que iria impedir a propagação do Evangelho. Havia outra coisa ali que Jesus precisava transformar na vida de cada um daqueles discípulos para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo até os confins da terra. E essa outra coisa nós vamos conhecer semana que vem, no próximo capítulo da nossa série de mensagens. O que mais Jesus precisava transformar? Tudo isso que eu falei se passou em um único dia, no domingo, primeiro dia da semana, como nós lemos aqui. E Tomé teve que esperar uma semana para ver Jesus. Então, se Tomé aguentou esperar, semana que vem eu vejo vocês para a gente continuar falando sobre o que Jesus ainda precisava transformar na vida dos discípulos. Mas hoje, a minha oração é que o Senhor que morreu e ressuscitou se manifeste na sua casa, que Ele te dê a paz que excede todo o conhecimento e que essa paz seja o pontapé inicial para você usar todos os recursos que você tem para anunciar o Evangelho da paz a todos aqueles que têm medo. Em nome de Jesus. Amém?